É. O mundo é muito barulhento. Em qualquer lugar. Fechamos o olho, nós podemos aprender a selecionar quais os sons que a gente quer ouvir. Even in the mountains and forests, we cannot escape from the noise. The aeroplanes and helicopters, and our minds have also become very noisy. Tem um povo muito antigo aqui, nessa região da Mata Atlântica, que são os Guarani. E essa cultura Guarani entende que é possível escapar desse barulho se refugiando num bosque, numa mata escura, no mais profundo do nosso ser. E dizem, vá, atravesse a floresta, vai mais longe, vai mais fundo, muito, muito, muito longe. Lá você vai encontrar uma mata escura. Lá só tem névoa. Fique lá dentro e tudo em volta silencia. É um tipo de meditação. É um acesso livre. Não precisa nenhuma iniciação. Eu anseio por esse lugar para fazer essa troca que nós chamamos de aprendizagem, aprender sobre esse mundo aqui em volta, o mundo aqui fora. Para fazer esse percurso, a gente pode ter a facilidade de fazer ele dentro dessas copas. É um privilégio maravilhoso. Mesmo estando no Rio de Janeiro. Não parece. Porque essa metrópole é uma metrópole barulhenta. Mas o bosque, o jardim botânico, essa multidão de árvores, seres vivos que estão aqui, elas absorvem essa violência toda, transmuta isso e nos permite ficar aqui dentro desse pequeno bosque, na nossa mata escura. Baba pere umalawa ese pere umalawa pere umalawa tonton pere umalawa tonton obacone de ororo ocan pere umalawa tonton
Só alguns pássaros chegam aqui. Many indigenous cultures around the world have found peace and meditation in nature. For example, the Indian sadhus and meditators go into Himalayas and sit by the fall and the spring of Ganges in the Himalayas and be blessed by the eternal peace and harmony of nature and humans, where humans and nature are no longer separate. They are totally united. Humans are as much nature as nature there. But in our metropolis and our industrial civilization, we have separated humans from nature. And we see nature out there and humans separate from here. And then we start to think that we humans are above nature. We are not nature, we are separate from nature and we are above nature. So in order to find that golden silence that you talked about, we have to feel that we are one with nature and we are nature and we are not separate from nature. As pessoas em vários lugares do mundo anseiam por essa religação com o que chamam de natureza. E ao mesmo tempo que anseiam por isso, porque consomem essas imagens de natureza da indústria de alimento, da indústria de cosmético, da indústria de tudo, que se apropriou de uma ideia de natureza que pode ser manipulada, que pode ser apropriada, que pode ser cosmetizada. Mas, na verdade, as pessoas estão sendo enganadas com uma ideia sobre a natureza que é uma ilusão. Essa natureza vendida pela indústria farmacêutica, de cosméticos, de cuidados, ela é uma mentira. Essa natureza não existe. Nós dois já sabemos que essa ideia de natureza é uma ideia produzida por nós humanos. Tanto que em muitas línguas antigas não existe a palavra natureza. Na língua familiar do meu povo Krenak não existe uma palavra para natureza. Seria alguma coisa como eu mesmo. E meus parentes, Yanomami, Chavante, Guarani, eles não têm uma palavra para natureza. Centenas de línguas nativas, originárias, milenares, não têm a palavra natureza. Eu já ouvi a afirmação de que a palavra natureza, ela nasce com a modernidade. But even when there is a word for nature, people have forgotten even the Latin word for nature. People have forgotten the true meaning of the word, because the word nature comes from natal, and natal means birth, like prenatal, postnatal, pre-birth, post-birth. So nature simply in Latin means being born. So whatever is born is nature. Humans are born, humans are nature. Trees are born, trees are nature. Animals are born, animals are nature. But now we think that humans are not nature, only trees and animals and birds and rivers are nature. That is the problem in our modern thinking. So even if you take the meaning of the word nature in English and in Latin and in European languages, if we see the true meaning,
then all living beings are equal because we are all born. There is no hierarchy between humans and nature, humans and animals, humans and forests, and so on. There is no hierarchy. We are all at the same level. We are all born, we are all equal. But our industrial system and urban city mind and new education, we have created this new meaning that nature is only as a resource for the economy, for making money, for business, for industry, for profit. And so there is no other value of nature than its economic value. That is where we have fallen down in such a situation as we have today. Tem uma pequena história sobre o beija-flor que, observando um caos e sabendo que é muito grande a confusão, ele busca com o biquinho dele uma gota de água no oceano e tenta apagar aquele fogo. Eu sou animado a imaginar que nós estamos repetindo o gesto do beija-flor, entendendo que tudo que nasce é natural, mas que não existe natureza. E nós vamos com a nossa gotinha no oceano. Não temos nenhum propósito. Porque nós sabemos que esse vasto oceano já está muito, muito, muito forte, estabelecido, e que tudo que a gente pode fazer é o trabalho do beija-flor. Com isso, nós podemos cultivar esse lugar pequeno, onde nos recolhemos e meditamos. But we have got the word nature, and therefore I would like to go to the root meaning of nature, and nature is nothing other than life itself. Nature is life. Nature is birth, therefore life. And therefore we need to go back to the true meaning of word nature, even in English. Of course, in our indigenous cultures and indigenous languages, there is no separation between humans and nature. But in our European languages, we have the word. But even if we go to the etymological meaning of the word, it's a good meaning. Nature means life. Eu tenho ouvido também de outros amigos, outros colegas, essa reafirmação do princípio da vida. A vida cósmica, a vida em todos os organismos, em tudo que a gente pode imaginar. Um contemporâneo nosso, Emanuele Coccia, ou Cóssia, ele já esteve aqui no Rio de Janeiro, visita o Brasil com alguma regularidade. Ele é professor de uma das escolas lá na França, em Paris, e ele tem divulgado um entendimento de que a vida, ela passa de uma estrutura, de um organismo para o outro, sempre sendo vida. Ele dá um exemplo muito bom para as pessoas que não conhecem essa tese sobre a vida em todos os corpos, que ele busca o exemplo da lagarta. A lagarta que faz casulo e depois sai uma borboleta e
a mesma vida que antes estava naquele casulo, passando pela lagarta e sendo borboleta, esses diferentes corpos não sabem o que já foram antes. Mas agora eles são. E é a vida que faz essa... Ele exemplifica. Uma lagarta é uma máquina de comer folhas. E depois ela enche de folha. Depois ela muda o ciclo dela e agora ela vai deixar um tempo em que vai eclodir dali aquela mesma vida agora num outro corpo, que é a borboleta. Aquele corpo antigo não lembra da experiência nova da vida. Essa ideia da vida atravessando esse bambu, a vida atravessando esse chão, a vida atravessando esse móvel, esse banco, a vida no pássaro, a vida também no avião, no helicóptero, a vida em tudo. É tão maravilhoso que não sobra nada que não seja vida e nada que não seja natural. Então tudo que é natural é vivo e essa maravilhosa transmutação é o que move o mundo. But the problem is not so much with the language, because language is limited. Language is only a vehicle to communicate what you really want to communicate. Therefore, problem is not with the language. Problem is with our industrial civilization. Industrial civilization turns not only the world out there, the trees, the animals, the soil, the land, into an economic resource, it turns also humans into an economic resource. And so humans have become a HR, human resources. So every business, every government, every industry has an HR department to show that humans are only a resource for making profit, running an organization and making money and running the industrial system. And therefore our whole educational system has been turned and all our children are being educated to fit in the industrial system, in the economic system, and there is no other human value and there is no other value of nature. So he said, problem is not with the language, problem with the industrial civilization. Parece que o século XXI está dando uma torção no sentido da linguagem. Nós estamos vivendo uma experiência muito nova, globalmente, em que uma mensagem disparada de algum lugar faz calamidade global. Esse novo meio, essa nova ferramenta de linguagem, ela adultera toda a experiência de linguagem anterior, porque agora ela pode ser emitida de um robô, de um chat, um GPT, uma coisa assim, que cria um abismo entre aquele que emite a palavra, que manda o sinal de linguagem, e nós todos que recepcionamos a mensagem. Tudo que foi experimentado no século XX sobre linguagem, McLuhan e todos esses caras, eles estão todos vencidos. E muitos dos nossos pensadores humanistas também já ficaram para trás, porque eles acreditavam que a linguagem era um truque.
As corporações globais sabem disso. Um sujeito pode ser dono de todos os meios que dominam a linguagem do que eles chamam de inteligência artificial, as mídias, a reprodução incessante de mensagens que são linguagens dominada por uma ideologia e por um propósito. A gente pode ir além da ideia do capitalismo. Yes, we can go beyond, but it's a centralization. You rightly mentioned it's a centralization of communication, centralization of education, centralization of economy, creating all a monoculture and uniformity of everything, and destroying the diversity, destroying the biodiversity and cultural diversity and linguistic diversity. So this industrial urban culture is causing these problems, and therefore we have to find a more decentralized, more localized, more land-based new culture. Then we can maybe move forward. The industrial system is geared towards mass production, mass consumption, mass distribution, uniform, centralized system. And this is what, so the problem is when the system, language is only a vehicle to communicate. Unless you change the system of industrial production and mass consumption and uniformity and centralized, whatever language you use, the system will continue. So we have to change the system rather than just change the words. Sim. We have got urban cities, our education, as we talked about before, our education is being geared towards this industrial system. So whatever you do, they are all leading towards this industrial mass production. Eu citei a imagem do beija-flor com a pequena gota nesse oceano incendiário. E eu busco de novo essa imagem do beija-flor para reconhecer que nós não temos como recuperar o estrago que o século XIX, XX, XXI está causando nesse universo da linguagem, da educação, das relações interpessoais. Aquela parte da humanidade que ainda não descolou do chão, essa parte viva da humanidade, ela pode produzir mais sentidos de vida, criar um efeito revitalizante no organismo doente. Mas seria uma aventura sem fim imaginar que nós vamos entrar nesse organismo necrosado e revitalizar ele no sentido da vida no planeta, na Terra. Porque nós vivemos um momento bélico. We all need to become hummingbirds and act like hummingbirds. And that means leaving this industrial, urbanized economic system and creating something back to the land, back to the soil, and back into our Mother Earth. Unless we become hummingbird and start to put a drop of good water in this burning industrial system, we cannot do anything. So we have to become hummingbirds. O Brasil é um país com muitas características do terceiro mundo.
Isso significa que ele ainda tem muitas camadas que a gente poderia considerar como orgânicas. Mas não são todos os países do mundo que têm essa possibilidade de retorno à terra. E alguns países já estão num estágio tão avançado de necrose que, se eles tiverem que voltar para a terra, provavelmente eles vão voltar para a terra dos outros. Nós estamos assistindo guerras simultâneas em vários continentes para tomar terra dos outros. Israel tomando terra da Palestina, a Rússia tomando a terra da Ucrânia. Nós temos uma centena de conflitos bélicos no planeta tomando terra uns dos outros. Eu mesmo, desde jovem, luto aqui nesse país para que os povos indígenas tenham respeitado a sua territorialidade, o seu lugar de ficar na terra. É minha vida isso. Parece... But you know, all people in Brazil now are people of Brazil. And everyone living here has to find a livelihood in this land. Because Brazil is a very big country, and I think all the people who are here can be accommodated and find livelihood for them if they live in a sustainable way. Of course, indigenous wisdom, indigenous culture, indigenous communities, we must revere and we must respect and we must make sure that we learn from indigenous cultures, we learn from indigenous wisdom. They are our ancestors, and without their wisdom, we are lost. At the moment, we face problems in the world because we have lost the indigenous culture, indigenous wisdom, and we think the indigenous people are backward, uneducated, undeveloped, they need to be civilized. That's the mistake that we are making. So if we can return to respecting our indigenous cultures, then we can learn from them how to live in harmony with nature. Indigenous people are our teachers. At the moment people go to take the land, they don't take land for livelihood. They take land for roads, for airports, for shopping malls, for cities. They take land for industrial purpose. They don't take land to live a good, harmonious life on the land. So indigenous cultures and indigenous people, indigenous communities can teach us how to live in harmony with the land and with nature and with the soil and with animals. So it's not the people who are problem, it's not the language problem, the problem is the industrial civilization. Again, I come back to that. Eu dediquei tempo para compreender essas economias que conseguiram dominar as realidades dos povos no mundo inteiro, inclusive na China. E eu não vejo nenhuma outra economia no planeta que não seja essa que nós chamamos de sistema. A gente chama ela de sistema exatamente porque ela é sistêmica, ela está em tudo. Esse amplo sistema, ele é tão absoluto que, se nós ficarmos gritando de dentro dele que nós queremos substituir ele, nós estaríamos fazendo como um pequeno grilo, um pequeno inseto, gritando aqui dentro dessa cúpula que nós vamos derrubar esses bambus. E eu ainda tenho a disposição de continuar aprendendo, compreendendo esse fenômeno planetário e observando uma surpreendente natureza dos humanos que me faz acreditar que o Sapiens é um serial killer e eu não quero salvar ele.
the system is self-destructive. This is not going to last forever. Thank you. You are my soul brother. Thank you.